Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem participando dessa apresentação. Agradecer o Celso e o Rodrigo, os dois grandes amigos, né? E tem grandes amigos na plateia também. Eu vou começar dizendo que o que eu chamei dessa minha apresentação a mais papo cabeça que eu já fiz na minha vida, né? Porque o passado, eu vou passar para vocês. Na verdade, o passado a gente já conhece. Eu vou passar bem rapidamente. Tem uma série, eu tentei fazer uma coisa meio que cronológica do que a gente sabe de dengue, né? Colocar algumas coisas que eu acredito que sejam realmente importantes, que aconteceram na dengue todos esses anos que a gente está trabalhando com dengue, né? Colocando, obviamente, para essa palestra, não tem como ter conflito de interesse, né? E a primeira coisa que eu queria discutir com você é o seguinte: a palestra, né, obviamente não fui eu que dei o nome dessa palestra, né? Isso me foi sugerido, né? E eu defini o que é o passado para mim, né? O que é o presente e o que é o futuro, tá? Mas depois de ler um monte de coisa, depois de pensar um pouco nessa palestra, o que eu cheguei à conclusão é assim: o passado a gente conhece, né? O problema é que o presente e o futuro a gente está meio que já acontecendo, né? O presente aconteceu e a gente está ali no meio dele, né? Então, bom, eu coloquei então só essa é a minha definição do que era passado e presente e futuro. Mas vamos lá adiante, né? A ideia aqui era realmente ter um dado histórico. Acho que você não pode falar do passado sem a história. Por que dengue chama dengue, né? Então, vocês veem aí na tabela à direita, vocês têm os vários nomes que dengue foi conhecido, né? Mas, deu uma desconfigurada pequena aqui, mas a palavra dengue, né, na língua Swahili, que é uma língua que é falada em Zanzibar, né, na Tanzânia, significa, a palavra original é Kidenga Pepo, né, e significa essa doença que dá dores no corpo, que é semelhante à cãibra e é causada por um espírito maligno. Obviamente, em 1880, que foi quando essa palavra Kidenga Pepo se tornou conhecida por causa dessa publicação. Esse é um médico que ele é escocês, né, mas trabalhava em Zanzibar, né? E, para falar a verdade, então, essa é a publicação original dele. E, para falar a verdade, né, no começo eu falei assim: onde é Zanzibar? A única coisa que eu sabia que dengue compartilhava com Zanzibar é que Zanzibar também é aonde nasceu Freddie Mercury, né? Então, mas eu falei assim: bom, pelo menos tem duas coisas que eu gosto que nasceram em Zanzibar. E eu pergunto: onde que é Zanzibar? Bom, Zanzibar, a Tanzânia fica aqui, né? E Zanzibar é uma pequena ilha que nem aparece aqui, né? Mas na costa da Tanzânia. E esse médico trabalhava lá e eles tiveram essa grande epidemia de uma doença febril, e ele descreve aqui mais embaixo como era essa doença, né? Mas aí a pergunta: de onde que veio? Na verdade, a doença, o nome dessa doença foi dado lá em Zanzibar, mas da onde que ela veio, né? Existe essa dúvida se a dengue é de origem africana ou se é de origem asiática. Na verdade, cada vez mais, né, a gente acredita que ela seja de origem asiática. Por quê? Porque esse Aedes aegypti formosus, ele é o vetor
africano, né? Que não é o mosquito africano, que na verdade é o mais comum dos Aedes aegypti em toda a África, e ele tem uma certa resistência à infecção in vitro pelos vírus dengue. Então, parece realmente que dengue não é tão importante na África, talvez por causa desse mosquito, né? Obviamente, a gente pode discutir o fato de que talvez também notificação não ocorre de uma maneira adequada, né? Mas, os outros estudos, tanto sorológicos como por filogenéticos, né? Que, obviamente, de longe, nem eu estou conseguindo ver direito aqui, mas é só para mostrar uma árvore filogenética. A grande maioria dos vírus dengue, eles realmente são asiáticos. E a gente vai ver mais adiante, né? Todos os vírus dengue que a gente conhece, os 4 sorotipos, eles foram isolados na Ásia. Só que, assim, em termos de conhecimento de dengue, obviamente, ninguém sabe quando dengue começou a ser descrito, né? Mas vocês veem que aqui na China, né, nas várias dinastias, aí lá, no começo depois de Cristo, aí, no 3º século depois de Cristo, já tinha relato de uma doença que era semelhante à dengue, e eles, inclusive, chamavam essa doença como veneno aquático. Por quê? Porque era uma doença que tinha febre, tinha exantema, tinha mialgia, tinha artralgia. Alguns pacientes tinham manifestações hemorrágicas e elas estavam intimamente associadas ao que eles chamavam de insetos voadores que se multiplicam em água, né? Fica meio que, quando você coloca as manifestações clínicas, esse meio de transmissão que eles já meio que determinavam, né, possivelmente uma arbovirose. A gente não sabe se era realmente dengue, mas é possivelmente uma arbovirose, né? Mas a partir daí a gente começa, né, a partir de 1600, a gente começa a ter as descrições em outras partes do mundo, né? Então, inicialmente aqui, em 1635 nas Índias Ocidentais, em 1699 no Panamá, e aqui já começa a ter essa doença que, na verdade, ela é uma doença aguda, mas que as pessoas demoravam um certo tempo para melhorar, né? E depois teve epidemia lá na Indonésia, e Bailon, né, talvez seja aí uma das primeiras descrições de dengue, né, que ele descreveu o que a gente escreveu aqui, né? É uma doença de início súbito, associada a dores no corpo, racho, tendência a ocorrer várias vezes. Isso aqui é uma coisa que o pessoal acreditava que, na verdade, já existia circulação de vários sorotipos, né? Por isso que tinha mais do que uma vez. Então, e que, quando acontecia, o pessoal não ficava muito preocupado, parecia que já conheciam há muito tempo, né? Mas, historicamente, né, apesar de Bailon ter feito isso em 1780, e mesmo assim, o problema é que ele não publicou, né? Ele descreve numa revista que não tinha circulação, e acredita-se que, na verdade, a melhor ou a primeira descrição pormenorizada, né, da dengue foi feita pelo Benjamin Rush, que é um médico americano que foi um dos signatários da Constituição nos Estados Unidos, e ele descreve a dengue, né? Com detalhe, está nessa publicação, uma publicação bem interessante, né? Quando a gente vai ler como eram as publicações no passado, realmente, assim, de científico não tinha quase nada, né? Realmente era como se estivesse escrevendo um livro. Então ele já aqui, né? Isso foi feito na Filadélfia, foi numa epidemia que ocorreu na Filadélfia, e ele começou também já a partir daí uma associação, né, com os portos, e possivelmente essa doença, né, e mesmo os vetores foram trazidos com os navios negreiros, né? De novo, né, aqui
já em 1800, lá no Sudeste Asiático, na Índia, ela assumiu um caráter endêmico, e o que é interessante é que nas Américas ainda tinha epidemias, né? E isso a gente vai ver que, na verdade, até o presente. A gente tem regiões endêmicas, né? Mas, na verdade, a gente vive surtos epidêmicos, né? E aqui existem algumas coisas que eu chamaria a atenção, que eu chamaria dos landmarks da dengue, né? Que foi, em 1907, né? Esses dois autores, né, Ashford e Craig, eles descobriram que dengue era causada por um agente filtrável, né? Quer dizer, não passava pelos filtros lá, não era uma bactéria, então ele era um agente filtrável. Ninguém sabia exatamente o que seria isso. Em 1926 e 1931 foram definidos que dengue podia ser transmitido pelos mosquitos do vírus Aedes. Aqui, de novo, tem todos os locais onde se teve epidemias de dengue, né? Que eu obviamente não vou ficar falando, né? E aí, outra coisa que eu achei interessante, né, é que a gente, obviamente, a Segunda Guerra abalou muito, né, em todos os sentidos, mas, eu vou ser sincero com vocês, até começar a ler sobre isso, eu não tinha ideia de o quanto que a Segunda Guerra tinha também contribuído para a expansão de dengue para todas as partes do mundo, né? E aí, né, tem várias situações, né? A destruição dos sistemas de distribuição de água por causa da guerra, começar a estocar água, o abandono dos materiais de guerra, então aumenta os criadouros, né? O transporte de drogas e suprimentos também transportava os mosquitos e seus ovos para outros locais, né? Infecções de pessoas, obviamente, suscetíveis, infecções, pessoas que nunca tinham experienciado aí ter nenhuma doença por vetor, e aí começou a urbanização descontrolada. E isso a gente vai discutir um pouco mais adiante, que é isso que, na verdade, acabou permitindo que essa doença se disseminasse para o mundo todo, tá? Então, aí, depois tem as epidemias, né? E aqui começa, por exemplo, algumas outras coisas interessantes, né? Em 1943, no Japão, se isola o dengue 1. O Albert Sabin, né, também no Japão no Havaí e na ilha de New Guinea, ele isola o dengue 1 e o dengue 2, e ele já começa a perceber que existia uma imunidade. Quem pegava uma doença realmente não pegava mais aquela doença. Ele, inclusive, começou, uma das primeiras situações de fazer uma doença para dengue foi pelo Sabin. Ele tentou fazer uma doença de vírus atenuado e que não funcionou, né? Também aqui já começa a ter o isolamento de outros vírus, aqui nas Filipinas, em 56, né? E com o tempo, realmente, dengue se estabelece em todo o Sudeste Asiático e começa, na verdade, a se distribuir para outras partes do mundo. Nas Américas, sob coordenação aí da Organização Pan-Americana de Saúde, tem o programa de erradicação do Aedes aegypti, que foi, obviamente, era visando a febre amarela, mas acabou também diminuindo a incidência de dengue de uma maneira muito importante, né? Tanto que eu, quando fiz a faculdade, eu não tive aula de dengue, né? Então, depois é que a gente, realmente, ali no começo da década de 80, que a gente começou a ver que dengue era uma doença importante, né? Aqui outras coisas também importantes, né? Aqui na década de 60 para 70, é quando Halsted, né, o Scott Halsted, trabalhando na Tailândia, ele começa a estudar os casos hemorrágicos de dengue, e ele
lança a primeira hipótese, que é uma hipótese que a gente discute até hoje, né? E na época não se tinha ideia da imunidade celular, mas se tinha muito bem como fazer a detecção de anticorpo. Ele faz a hipótese da infecção sequencial dependente de anticorpo, que levaria a uma doença mais grave, né? E outra coisa que acontece na década de 70 é que há descontinuação do plano de erradicação da Aedes aegypti, e isso faz com que a doença se volte, né? A população de mosquito volte a aumentar e, com isso, traga novamente a doença, né? Mas veja só, já em 1978, a Organização Mundial de Saúde já começa a se preocupar com dengue. O Steering Committee, né, o comitê que cuida das doenças na Organização Mundial de Saúde, já define que seria importante ter uma vacina para dengue. E eles definem que uma universidade da Tailândia, que é a Mahidol University, seria o local aonde se produziria esse vírus, né? Eles começaram a tentar produzir uma vacina de vírus atenuado. Eles atenuaram os 4 sorotipos, né? É interessante, obviamente eu não tive nenhuma influência nessas atenuações, mas quando eu estava fazendo o meu doutorado, tinha um tailandês no meu laboratório que a gente trabalhava junto, e a gente trabalhava com os 2 vírus atenuados que tem aqui, o dengue 1, que a gente chama de PDK-13, né, que é o PDK-13, que na verdade uma das maneiras que eles tentaram isolar era passar esse vírus aonde numa célula que não era competente para a replicação desse vírus, que era o PDK-A, é Primary Dog Kidney, quer dizer, uma célula primária de rim de cachorro. E eles conseguiram, alguns deles, eles conseguiram atenuar, né? E tanto que o dengue 2 acabou virando o dengue que é usado pela Takeda para fazer a vacina da Akedenga. Outra coisa que aconteceu nos anos 80, né? Teve a epidemia de dengue em Cuba. Foi aí que começou-se a perceber também, por exemplo, que tinha uma influência genética. Os brancos, né, a raça branca, tinha mais dengue hemorrágico do que os mulatos, e os mulatos tinham mais do que os negros. Então, parece que existe aí uma proteção da genética, né? E realmente, na verdade, os anos 80, né, foi quando realmente, até aqui no Brasil, a gente começou a ter, mais importantemente, a dengue, e foi quando começou a disseminar, né? Obviamente, aqui, eu vou pular isso aqui, vocês estão cansados de saber, isso foi a hipótese do Halsted, né, mostrando que uma infecção secundária por um sorotipo diferente levava a um aumento dos casos graves, né? Mas aqui eu acho que é outra coisa que eu acho extremamente importante na dengue. Em 2009, né, foi lançado pela Organização Mundial de Saúde, e eu acho que ele ainda é extremamente importante. Essa publicação está disponível para ser baixado, né? Que ele faz todos os guidelines de como você trata a dengue, como você faz o diagnóstico. Aqui também tem a primeira coisa que é muito importante, que para a gente, particularmente para fazer um diagnóstico da fase aguda, é que quando, em 2006, né, foi lançado o teste diagnóstico para a fase aguda, o NS1, que é a detecção do NS1, que é uma proteína não estrutural, que só está presente durante a replicação viral. Isso ajuda muito, né, a gente até mesmo saber como manejar esses pacientes. E, obviamente, também se definiu aí toda a dinâmica do comportamento dos anticorpos contra a dengue. A outra coisa também que aconteceu em 2009, né, é que se mudou a classificação, né, a classificação que tinha, que a gente todos conhecia, existe o dengue clássico ou dengue hemorrágico.
Hoje a gente já não classifica mais dessa maneira, foi em 2009 que isso definiu, quer dizer, hoje a gente fala em dengue sem sinais de alarme, com sinais de alarme e dengue grave. E dentro de dengue grave estão as manifestações hemorrágicas, mas estão o acometimento também de outros órgãos, né, tipo sistema nervoso central, fígado, coração e assim por diante. Agora, né, vamos para o presente. Isso aí demorou um pouquinho mais, mas o presente vai ser muito mais simples, porque a gente está envolvido nele, né? Então, o que acontece, né? A importância disso, né? Hoje, dengue, na verdade, é a principal arbovirose do planeta, né? A gente tem aí mais de 3 bilhões de pessoas que estão em risco de adquirir dengue. E cada ano a gente vê que um número maior de pessoas sendo afetadas. E a gente ainda, sinceramente, a gente ainda não tem um controle adequado, né? O controle vetorial, que é o que a gente usa, na verdade, ele é caro, ele é complexo, tem resistência aos inseticidas e assim por diante. Só para mostrar para vocês aonde, todo lugar que tem pintado é onde tem dengue. O último dado aqui da Organização Mundial de Saúde, hoje a gente tem dengue em mais de 100 países, só até agosto, começo de agosto de 2024, tinha mais de 5 milhões de casos, mais de 2 mil óbitos. O que dengue, na verdade, é muito importante em termos de causar a doença, mas tem uma letalidade relativamente baixa, né? Isso aqui foi da semana passada, ao final da semana passada, são os dados do Ministério. Então, vocês veem que 2024 é o ano que a gente teve o maior número de casos, já teve mais de 6 milhões de casos. São Paulo contribui com a grande parte, praticamente era um terço do número dos casos do Brasil, foi em São Paulo, né? E o grande problema é que a gente não está conseguindo controlar esse vetor. Aonde está em vermelho é que existe a possibilidade de circulação do Aedes aegypti. Então, vocês veem que áreas que, teoricamente, como aqui o sudeste dos Estados Unidos, ou mesmo a China, próxima da China, o sudeste asiático, cada vez mais, né, você tem a prevalência aí, dos Aedes, né? Não só o Aedes. Tomando aqui, por exemplo, os Estados Unidos, o vermelho é o Aedes aegypti, o azul é o Aedes albopictus. Então, e a gente sabe que os dois são possíveis de transmitir a doença, né? Aqui, de novo, mostrando só onde a gente tem a distribuição do vírus. Esse é um trabalho que foi publicado na Nature, mostrando, né, o aquecimento global e a possibilidade de acometimento de dengue em regiões onde não se tinha dengue no passado, né? Aqui a mesma coisa, mostrando a evolução. Isso são dados prospectivos que se tenta definir como vai ser, né? O que eu trouxe aqui interessante, né, é que parece que para a gente, né, em 2000 a situação hoje, né, em 2060, lá 2040, 2060, vai ser pior do que em 2100. Isso, não sei exatamente por que isso está. O pessoal realmente acredita que seja pelo desmatamento, mas a gente tem ainda dúvidas se isso realmente vai acontecer. Mas isso são dados de projeção, né? A importância do clima, né? Isso aqui é outro ponto, com o aquecimento global, obviamente nós vamos ter aí um aumento da área de abrangência do vetor, e com isso a gente vai ter maior possibilidade de transmissão para locais onde a gente não tinha dengue no passado. Se vocês olharem, por exemplo, aqui é o fenômeno El Niño, né? O fenômeno El Niño, né, a gente está cansado aí de ouvir, na verdade é um aquecimento das águas do Pacífico e que, na verdade, vai influenciar em todo o planeta, mas particularmente na América do Sul, né, onde você tem um aumento
da temperatura, você tem um aumento na quantidade de chuvas, né? Obviamente da umidade e da população de mosquitos. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, né, a gente já tinha a previsão que o sul do país, né, teria uma quantidade de chuvas muito grande e a gente viu o que aconteceu, né? Então, o que a gente não deve deixar de achar relevante, que é a mudança climática no nosso planeta, né? Outra coisa, aquilo que eu coloquei para vocês lá no começo e que é citado em muitos trabalhos, né, é a urbanização, né? No Brasil, particularmente, ocorreu esse êxodo rural. As razões são múltiplas, né? Melhores condições de vida nas cidades, e com isso há uma perda do trabalho em zonas rurais, né? E aí com isso vai acontecendo o quê? Vai acontecendo essa situação, quer dizer, você tem condições menos adequadas de moradia, né? Morar numa casinha rosa, assim, com um monte, parece que é couve, sei lá o quê, até bucólico, mas acho que hoje ninguém mais gostaria de morar. Obviamente, ninguém gostaria de morar aqui também, né? Então, mas vocês veem que isso propicia o quê? Propicia o contato próximo de pessoa, muito provavelmente um aumento da população de mosquitos e uma facilidade muito grande da transmissão. É isso que está acontecendo para a gente, né? E o que a gente também não tem é a educação, né? A educação do nosso povo, quer dizer, cada vez mais a gente tem lixões, né? Cada vez, assim, se tenta fazer essa coleta programada, né? Mas acaba que não existe isso em todos os lugares, e o que realmente leva é o aumento do criador do mosquito. E a gente vai ficar falando do mosquito aqui, porque, na verdade, o quê? Essa doença, ela depende do mosquito. Se a gente conseguir controlar o mosquito, a gente conseguiria diminuir a incidência da doença. A outra possibilidade, a gente vai conversar rapidamente, é a fabricação de uma vacina. Então, só colocando para vocês, em termos assim, por que a gente está tendo esse aumento? Bom, primeiro a gente tem as mudanças climáticas, né? Essas mudanças, ela aumenta a expansão e a distribuição vetorial, que no fundo vai levar à emergência ou reemergência da dengue. Por outro lado, a gente tem também o aumento da urbanização, o comércio internacional, que vai levar ao deslocamento humano e propiciar, né, pela distribuição vetorial, pelo acúmulo de pessoas, a reemergência da dengue. Mas a gente não pode esquecer do outro vilão, né, que é a evolução viral, e com isso a gente tem aí todos os fatores que podem realmente explicar o aumento da distribuição da doença, tá? O que a gente tem que tentar fazer é fazer o controle, né? Então, o controle, existem duas situações, né? A gente fazer o controle nosso, né? E para isso a gente poderia usar repelentes, tentar, né? A gente bate isso nessa tecla, chove no molhado, tentar a eliminação de criadores domiciliares e a vacinação, né? O problema da vacinação é que a gente tem, cada vez mais a gente tem uma vacina melhor, né? A gente espera que vá ter uma vacina melhor, né? Mas a gente também precisa que faça o controle do mosquito. Aí entra, né, tanto a parte governamental, né, e também todas as atuações, seja do ponto de vista de relocação de grupos populacionais, prevenção de eventos climáticos, né, que a gente sabe que isso, vocês vejam as queimadas que estão ocorrendo lá em Ribeirão Preto, não dá para você realmente prever tudo isso, né? Mas existem novas tecnologias que a gente poderia usar para controle vetorial, né? Uma delas é o que foi iniciado normalmente
por um pesquisador australiano, e é a Wolbachia. O que acontece? A Wolbachia é uma bactéria que ela infecta vários insetos. E ela, nos insetos, ela induz o que é chamado de incompatibilidade citoplasmática. Quer dizer, uma fêmea que é infectada pela primeira vez por um mosquito que carrega a Wolbachia, todos os ovos delas não se evoluem, tá? E ela se torna infectada. O problema é que se tem uma fêmea infectada, como um mosquito infectado, os ovos vão nascer todos mosquitos infectados. E esses mosquitos infectados, por causa dessa incompatibilidade citoplasmática, essa incompatibilidade citoplasmática impede a replicação viral no intestino do mosquito. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí uma queda na transmissão da doença. Tá? Outra possibilidade é que se eu tenho um macho não infectado e uma fêmea infectada, ela também vai dar origem a um mosquito que tenha essa incompatibilidade citoplasmática, e com isso ele se torna impossível de transmitir. O problema é que eles soltaram na Austrália, teve um ótimo resultado, só que com o tempo essa população foi caindo, né? Então, possivelmente isso não, apesar da gente achar que isso ocorreria a substituição da população de mosquitos, isso parece que não acontece, né? A outra possibilidade, né, é o mosquito transgênico, né? Então, eles definiram que esse gene mix seria ali o cromossomo Y do mosquito, né? Quando você faz um mosquito transgênico, toda a prole que resulta de um mosquito transgênico com uma fêmea não normal, vamos dizer assim, todos esses mosquitos vão nascer machos, né? E aí, como eles só nascem machos, e a fêmea que transmite a doença, com o tempo, você vai substituindo a população de fêmea por uma população de machos. E aí você diminui a transmissão. Agora, esse aqui a gente sabe que rapidamente se perde esse gene. Então, para se fazer um controle adequado, você tem que ficar substituindo essa população. E, geralmente, você tem que usar, por exemplo, se a gente vai usar durante um ano, você tem que usar pelo menos uma vez por mês, já que a duração da vida desse mosquito é em torno de 28 dias. Tá? Agora, as outras possibilidades seriam realmente as vacinas, né? Hoje a gente tem 2 vacinas licenciadas para dengue, né? Tem a vacina da Sanofi Pasteur e a vacina da Takeda. As 2 vacinas, elas diminuem casos graves, né? Mas o que existe é que a vacina da Sanofi Pasteur se mostrou com uma característica de que as pessoas que não eram infectadas, que nunca tinham tido dengue no passado, elas tinham um risco maior de ter uma doença grave se elas fossem infectadas naturalmente. Isso não acontece com a vacina da Takeda. A vacina da Takeda ela pode ser administrada em pessoas independente da situação delas em termos de ter doença prévia. Elas também têm algumas diferenças em termos de idades em que vocês podem usar essa vacina, né? A vacina da Sanofi tem um outro problema, que ela tem que ter 6 meses entre uma vacina e outra, né? E a Kedenga são 3 meses, então tem aí uma facilidade um pouquinho melhor, né? Mas existe a possibilidade ainda, ontem a gente teve a palestra do Esper, né, mostrando os dados da vacina do Butantan, que foi desenvolvido pelo NIH.
A principal vantagem seria que essa vacina é uma vacina de dose única, né? Mas ainda a gente tem algumas dúvidas, né? Porque durante todos os estudos a gente não teve no Brasil circulação de dengue 3 e dengue 4, então a gente não sabe exatamente como essa vacina vai se comportar. Mas a gente está andando, né? A gente está caminhando, né? E eu espero que com isso, no futuro, a gente realmente consiga controlar a dengue, que eu acho que é isso que a gente quer para o nosso futuro. Tá? Obrigado, pessoal. Desculpa, eu passei aí do tempo, mas... Bom, pessoal, infelizmente a gente não vai ter tempo para fazer pergunta, né? Como a gente precisa passar a bola aqui para a sessão seguinte, dependendo da disponibilidade do professor Benedito, vocês puderem conversar com ele depois, eu sugiro, porque realmente, além da brilhante apresentação dele, muitíssimo obrigado, Dito, e certamente ele tem muito mais para contribuir, né? Mas só uma coisa, você viu que a minha estratégia deu certo, né? Funcionou. Funcionou. E além do tempo é que não tenho pergunta, porque eu provavelmente não saberia responder. Esse é o truque, né? Então, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado ao Rodrigo por estar aqui do meu lado, e vamos continuar vendo aqui a nossa programação. Muito obrigado, viu, Dito?